pegarem suas Bíblias e abrirem na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Quero retomar aqui os versículos 23 a 29. Ficamos aí 2 semanas ausentes da quarta-feira, né? E eu já estava com saudade dos irmãos, com saudade dessa reunião tão maravilhosa, tão abençoada. Fiquei também um domingo ausente, foi o domingo passado. Mas vamos continuar, né? Continuar nesse caminho do discernimento da verdade. Na medida em que o nosso entendimento ele se abre para a verdade, na medida em que a verdade vai se esclarecendo e vai se clarificando dentro de nós, nós vamos sendo transformados, vamos sendo mudados. Muitas vezes se questiona muito a questão de como ocorre o processo de crescimento, de como ocorre o processo de santificação, o processo de edificação, e às vezes se espera um processo sobrenatural, como se porventura viesse algo, né, de cima para baixo e te tornasse uma outra pessoa do dia para a noite. E isso não acontece desse modo. O que a própria Escritura diz é que nós somos transformados na medida em que a nossa mente ela vai sendo conformada e vai sendo renovada mediante o conhecimento de Deus, por meio de conhecer a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, na medida em que nós vamos compreendendo a verdade, não do ponto de vista meramente intelectual, mas sobretudo quando essa verdade ela entra no coração, ela ganha o nosso coração, ela ganha o nosso ser, a verdade ela passa a constituir assim o nosso ser. E aí nós vamos sendo transformados, vamos sendo modificados, vamos nos tornando uma outra pessoa. Literalmente falando, nós vamos nos tornando uma outra pessoa. Não no sentido do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista da psique, da alma. O Espírito Santo vai aplicando essa verdade em nós, e essa verdade vai alterando a nossa maneira de pensar, de entender, nossa maneira de agir, de proceder, de falar, de conviver. E é isso então que nós estamos em busca, dessa mudança interior. Vamos ler então Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Diz assim o texto sagrado: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bem, eu queria lembrar os irmãos, ou relembrá-los, acerca da importância dessa carta de Paulo aos Gálatas, né? Essa carta, ela é central do ponto de vista da economia de Deus. Alguém pergunta: pastor, o que é a economia de Deus, né? Sou crente há tantos anos, já li a Bíblia umas 30 vezes e nunca ouvi falar dessa tal de economia de Deus. O que é isso? Bem, a economia de Deus é uma expressão, você vai encontrar ela, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, quando lá o apóstolo Paulo diz que Deus, ele cumpre a sua vontade mediante um plano, mediante um propósito. Então, quando se diz de economia de Deus, estamos a nos referir, ou a Escritura se refere, ao plano de Deus que ele elaborou desde a eternidade passada a se cumprir plenamente na eternidade futura.